Theo, queria te ouvir um pouco, porque muita gente achava que a reforma trabalhista lá durante o governo Michel Temer resolveria questões judiciais ou amenizaria bastante esta questão da justiça trabalhista. Mas ainda tem uma série de desdobramentos, você tem acompanhado o tema, queria que você nos jogasse mais luz, mais contexto sobre a importância dessa decisão do ministro Gilmar Mendes. Oi, Yuri, vamos lá. Qual que é a grande treta dessa história especificamente? Lembrando que há alguns casos no Supremo sobre isso, e há um outro caso também com repercussão geral que você vai se lembrar, que é aquele da uberização. Tá com o ministro Luiz Edson Fachin. É um tema também que trata especificamente sobre a relação de trabalhista, o vínculo trabalhista ou não de quem, por exemplo, a gente chama uberização, mas tendo como base, por exemplo, os motoristas de aplicativo. Nesse caso específico do ministro Gilmar Mendes, essa decisão que ele deu nessa semana, qual que é a grande treta por trás? O Supremo Tribunal Federal, lá atrás, em 2018, considerou lícita a terceirização para atividade fim. Desde então, a Justiça do Trabalho tem dado decisões contrárias a essa do Supremo Tribunal Federal. Então, a Justiça do Trabalho tem reconhecido a relação trabalhista quando o funcionário, quando o empregado é contratado num modelo PJ, nesse modelo de pessoa jurídica para exercer uma tarefa numa função de pessoa física. Então, essa é a grande treta. O Supremo Tribunal Federal tomando decisões não reconhecendo, né, na verdade, a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho defendendo os trabalhadores e o Supremo Tribunal Federal numa linha mais flexível com relação à possibilidade de as empresas contratarem nesse modelo PJ. E o que acontece? A Justiça do Trabalho vai numa direção, o Supremo Tribunal Federal está indo em outra. A partir do momento, então, que um trabalhador consegue na Justiça do Trabalho uma decisão favorável a ele, que na visão da empresa lhe é contrária, a empresa vai até o Supremo Tribunal Federal dizendo que pode contratar essa pessoa como PJ. Então, a Justiça do Trabalho não permite essa pejotização, mas o Supremo Tribunal Federal, nas decisões que tem dado ao longo dos últimos tempos, tem permitido. E aí, essa é a grande reclamação do ministro nessa decisão dele, que em determinado momento fala ali, o Supremo, nessa toada, nesse ritmo, está virando uma instância revisora, está sendo sempre acionado para deliberar e desempatar essa treta. Então, é preciso que haja uma padronização, é preciso que haja uma uniformidade nessas decisões. Então, só reforçando, a Justiça do Trabalho, dando essas decisões mais favoráveis aos trabalhadores, barrando a pejotização. Ao mesmo tempo, a empresa que teve essa decisão desfavorável a ela vai ao Supremo, que permite essa pejotização. Então, a Justiça do Trabalho diz uma coisa, o Supremo tem dito outra. E o ministro disse que as decisões da Justiça do Trabalho têm ido numa direção contrária à que o Supremo vem determinando ao longo dos últimos tempos. Então, para que não haja uma insegurança jurídica e que haja estabilidade e uma previsão mínima com relação ao que a Justiça vai tomar como decisão, o ministro propõe que haja, de fato, essa deliberação para que haja uma padronização em todo o Brasil, em todos os tribunais, para que não haja mais essa divergência, decisões díspares na Justiça do Trabalho e no Supremo Tribunal Federal. Theo Cury nos dando ali toda a explicação desses meandros da justiça aqui no Brasil. Obrigado, Theo.